E aí, game designer, tudo certo? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos. E hoje, você já deve ter ouvido alguma dessas frases que eu vou comentar aqui, né? Você já deve ter ouvido, por exemplo, que fazer jogos é muito fácil, né? Com certeza você já deve ter ouvido isso, né? E aí eu já vou te responder de imediato que não é fácil fazer jogos. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, vou trazer vários dados para vocês de jogos que foram desenvolvidos, uma série de curiosidades também para te ajudar a pensar sobre isso. Então, ó, a rede social de Fábrica tá aqui para você acompanhar e saber as novidades, tá o site fabricadejogos.net também, os nossos grupos também, todos aí para você participar e ali tudo isso, tá bom? Fique convidado a participar aí. Então, gente, é muito comum, né, a gente ouvir que jogo é uma coisa fácil de fazer. Ah, é muito fácil criar jogos, você pode criar jogos também, claro. Todo mundo tem essa competência, essa capacidade de aprender a criar jogos, mas às vezes não é para todos que é uma vocação, é uma aptidão, é algo que ela quer muitas vezes também. Então às vezes, né, também a gente ouve isso e daí tem que parar para pensar um pouco, né. Também é muito comum você ouvir que, eu vou criar um novo GTA, um novo Final Fantasy, um novo Super Mario Bros, né. E aí, por isso, por ser fácil, você acaba podendo criar jogos muito grandes, jogos AAAs, que a gente fala, né? São aqueles jogos de grande orçamento, grande tempo de desenvolvimento e que movem equipes gigantes, né? Basicamente. E é aí que você é capaz de fazer isso. E que daí pelo fato de você ter, às vezes, uma game engine, um motor de jogo que é fácil de programar, ou que não precisa programar, entre aspas, né? Porque, na verdade, pelo menos lógica de programação tu vai ter que mexer. Basicamente, é fácil trabalhar com jogos e você pode atuar também e que é tranquilo e que você pode criar o jogo realmente, o novo Super Mario Bros. Só que na verdade o que você consegue no final de contas é se frustrar com isso, basicamente não ter uma versão da realidade do que é o suor e o trabalho de quem faz o jogo, o quão difícil é desenvolver um jogo, o quão trabalhoso é fazer um jogo também, no sentido de que não é só entretenimento, você faz para alguém se entreter, para um jogador se entreter com o seu jogo. Só que o trabalho é duro, é complicado, não é nada divertido muitas vezes, né? Você tem etapas que às vezes você não vai curtir tanto quanto outras etapas que tu vai desenvolver, mas que são necessárias, né? Elas precisam serem feitas, porque senão não tem jogo concluído, né? Então a gente precisa, acho, conversar um pouco sobre essas questões, para que a gente às vezes não caia nesse tipo de armadilha e basicamente depois a gente às vezes até abandona. A área de jogos é pra gente, a gente quer isso, mas às vezes pelo pensamento errado, pela forma de pensar que não é bacana, né? Às vezes ser enganado por uma facilidade dessa, basicamente depois a gente desiste da área. Então acho que é importante jogar a real para vocês e trazendo alguns dados, algumas informações que eu acho que vai fazer você refletir. O fato é, gente, que desenvolver jogos envolve uma série de fatores, né, que você tem que pensar, né? Desde quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho com você, ou se você está acumulando tarefas, né? Porque concorda comigo, né, de que fazer um jogo em equipe, muitas vezes você consegue dividir tarefas, dividir o trabalho. Obviamente que se essa equipe é bem integrada, né, tá todo mundo junto, né? Porque se é uma equipe que não é integrada, que só dá confusão, só briga, não é tão produtiva assim também, né? Mas o fato de trabalhar sozinho, muitas vezes, gente, as decisões estão contigo, você toma todas as decisões, só que o fato é que, basicamente, você acumula tudo, né? Você tem que fazer todo o trabalho de arte, programação, game design, áudio, então tem que fazer tudo, né? Então isso acaba sobrecarregando muito e acaba levando mais tempo também, né, dentro desse processo. Também, claro, temos que também pensar nessa questão de ser fácil de desenvolver jogos, também o escopo, ou seja, tudo aquilo que eu defino que o meu jogo vai ter, de personagem, de elementos, de fases, de regras. Tudo que eu quero colocar no jogo é escopo, gente. É o conteúdo, né, que vai pro jogo, tá? Basicamente, escopo é isso. Então isso também, né? E é onde geralmente o pessoal erra muito, né? Bota um escopo muito grande, muito gigante, daí às vezes não dá conta e não termina, e fica aquele jogo incompleto. Também, claro, o motor de jogo que tu vai usar também, né? Porque basicamente o motor que você aplica vai dizer o nível de agilidade que tu vai ter para desenvolver e até às vezes o nível de aptidão que você tem com aquele motor também, né? Porque também isso também é um pacote, né? Eu, por exemplo, trabalho com Construct 3, por exemplo. É um motor que eu já domino, é um motor que eu tenho aptidão e eu já tenho jogos que eu já fiz, então eu já tenho noção do que ele me oferece, do que ele me suporta e do que eu posso fazer com ele. Então, com certeza, se eu for começar num outro motor, vai ficar mais difícil para mim, né? Então, o conceito de fácil e difícil vai variar também de acordo com essa variável. Fora também que a área de jogos envolve conhecimentos que são multidisciplinares, né? Você tem uma coisa das exatas, tem coisa de humanas, tem coisa de ciência social, né? Porque tem arte, tem programação, tem áudio, tem marketing, tem um monte de coisa assim, ó, de várias áreas distintas acontecendo para construir um game, para trabalhar nesse game. Então isso aí tudo
também é uma outra mistura que faz a área de jogos uma área bem desafiadora, assim, né? Uma área que não é tão fácil de se pensar, né? E é aquela história, né, gente? Quanto mais recursos eu boto no meu jogo, quanto mais coisas eu coloco no meu jogo, mais complexo eu vou deixando. E dependendo do que eu adiciono de complexidade também, piora mais ainda. Porque, por exemplo, se eu quero fazer um jogo, eu adiciono, sei lá, uma história, pô, já dá uma complexidade. Se eu boto uma história linear, né, que não muda nunca, é uma complexidade. Agora, se eu boto uma história que é com múltiplos caminhos, já fica mais complicado. Se eu vou fazer um jogo multiplayer massivo, cara, a complexidade é desse tamanho gigante, assim, né? Então, quer dizer, tudo que eu vou adicionando já vai adicionando complexidade ao meu projeto, e isso aí já vai tornando também a dificuldade ainda maior ainda, né? Pra falar que jogos também não é fácil. E essas decisões todas são decisões que o game designer toma, o projetista de jogos vai tomar para colocar dentro do produto jogo, né? Para ele ver o que vai ficar de escopo, basicamente, para ser desenvolvido, né? E se você não sabe o que faz um game designer, convido você a baixar o meu e-book gratuito aqui embaixo, Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes. Você pode baixar de graça e aprender já o que faz o game design propriamente, as atividades, as boas práticas de game design, que eu já dou um introdutório bem legal aí pra galera que quer começar aqui como game designer, tá bom? Então veja, gente, que tudo isso que eu já falei aqui até agora, basicamente já mostra pra você que jogo não é uma tarefa fácil. Jogo não é uma tarefa fácil de ser desenvolvida, né? E aí, com isso, eu quero trazer alguns dados pra vocês. Peguei alguns jogos famosos, outros já mais indies, e outros meus jogos também, para vocês terem uma ideia aí de trabalho, de quanto leva de esforço e dedicação para você fazer. Claro, baseado em horas de trabalho, né? Não vou entrar em muitos detalhes. Mas, por exemplo, eu peguei do site Tecmundo aqui, jogos como God of War, por exemplo. O God of War, gente, ele teve um orçamento de 44 milhões de dólares. E a gente entra no outro fator também, o orçamento, né? O dinheiro também, né? Também é um fator que a gente tem que levar em conta para desenvolver o game. 44 milhões de dólares, God of War 3, gente, tá? Eu tô falando aqui, né? E levou 3 anos de desenvolvimento. Um jogo que tem uma equipe, gente, gigante para trabalhar. 3 anos de desenvolvimento. 44 milhões de dólares. Gran Turismo 5, tá? Que é outro jogaço. 5 anos de desenvolvimento. 80 milhões de dólares para ser desenvolvido. Uma equipe enorme sendo trabalhada. Então, olha aí, cara. Né? E aí muitas vezes eu vejo gente que, pô, quero fazer o God of War, o cara tá começando na área. Cara, já começa o desafio de jogos não ser... O jogo já não é fácil pequeno. Você quer desenvolver ainda um God of War, cara, é um desafio muito absurdo, cara, pra alguém que tá começando. Aí aqui teve um artigo, gente, que o Felipe fez pro Fábrica de Jogos na época, né? E ele pegava um exemplo do Gamasutra, que hoje é o Game Development, né? Basicamente o site mudou o nome, né? Mas basicamente ele pegava um jogo que era o Tower of Guns, tá? Que é um jogo que ele e o irmão dele fizeram, né? O autor do artigo. E olha só que interessante que eles trazem. Foram 600 dias de desenvolvimento, que dá quase 2 anos, né, gente? Se a gente for pegar aí mais ou menos, dá quase 2 anos. E eles gastaram 3.850 horas e 5 minutos, tá? Ou seja, botando aí 40 horas semanais, basicamente eles trabalharam 2 anos mesmo, né? 2 anos trabalhando ali intensamente e direto no projeto, tá? Olha isso, gente, um jogo como Tower of Guns, né? Um jogo que é um jogo 3D, é um jogo mais FPS de primeira pessoa, mas assim, não é um jogo tão complexo como, por exemplo, um FPS, um Overwatch da vida, por exemplo, né? Mas olha já o quanto de trabalho que deu. E estavam em 2 pessoas fazendo esse jogo, né? Então, será que é tão fácil assim? E aí, claro, gente, eu trago também essa reflexão pra gente começar a parar pra pensar e começar a não comprar ideia sem antes refletir, né? Porque essas questões, gente, muito de você pensar no escopo, de você basicamente pensar no orçamento, destinar tempo do desenvolvimento, são questões que você às vezes vai ter que fazer como game designer, então você não vai ter produtor, não vai ter outras pessoas para te ajudar, principalmente se for indie, né? Então é necessário essa parte, inclusive isso, gente, é conteúdo do meu curso do Game Design Cycle, tá? Dentro do Cycle eu trabalho muito essa parte também, porque eu sei que na hora de pensar o conceito de jogo, tu vai ter que mais ou menos mensurar também o quanto que tu tá gastando, pelo menos para te ter noção, porque para te ver quanto que tempo tu levou, quanto que tu custou, porque isso é essencial para te trabalhar nesse nicho, nesse elemento, né, no escopo de jogo indie, né? Basicamente para gente saber quanto que a gente está levando aí, despendendo de tempo para trabalhar nele. E aí eu trago para vocês 2 jogos meus, tá? Basicamente. Mas assim, gente, existem jogos mais fáceis de trabalhar? Existe, tá? Jogos de 1 mês, jogos de 3 meses. Mas mesmo assim, esses jogos dão trabalho, porque vai ter que fazer arte, vai ter que fazer programação, vai ter que fazer áudio. Então o fato de tempo de desenvolvimento ser pequeno não significa que vai ser fácil também. Porque se eu for trabalhar um jogo, eu vejo muita gente assim,
Ah, tem um jogo ali que ele é simples, tal. Daí tu vai ver, pô, o jogo é procedural, é cheio de nuances, né? E tem uma inteligência artificial bem elaborada, então, pô, não é tão simples assim, né, cara? Pode ser que... Ou então o jogo é fácil de jogar, mas não é simples de desenvolver, né? Ah, eu vou fazer um Candy Crush e tal. Tá, mas tu sabe como é que é o algoritmo do Candy Crush pra criar cada partida ali? Como é que foi criada toda aquela dinâmica, né? Então, tem que tomar cuidado um pouco com essas decisões também, porque às vezes fica complicado, né? Mas tá, trazer como exemplo de 2 jogos meus, eu trago aqui pra vocês o Lost Pets. Cara, o Lost Pets ele nem é um jogo, eu nem chamo de jogo porque ele é um protótipo, na verdade, né? Falta bastante polimento, falta bastante revisão de organização do aprendizado do jogador, uma série de coisas. Mas, cara, um jogo como esse, cara, que tem menu, tem uma historinha básica, tem uma fase e tem um boss fight, uma boss fight. Cara, esse jogo aí levou 136 horas pra ser feito. Da minha parte de trabalho. Isso porque eu peguei arte pronta, peguei áudio pronto, que daí não ficou tão bom, né? Porque é aquela coisa, né? Te adapta o que dá, né? Mas sabe, coisas que... Olha quanto tempo já deu, 136 horas de trabalho, tá? Então, quer dizer, já é um tempo considerável. E o Born Race, que é um jogo pra Steam, né? Que é um jogo já que tá lançado na Steam, é um jogo já um pouco mais elaborado. Ainda assim é um jogo simples, né? Ainda é um jogo que não é aquele nível de alto nível de polimento e tudo mais, mas que já tem uma coisa, já tem recursos mais elaborados, né, de história e tudo mais. Esse jogo levou 754 horas de trabalho, tá? Que mais ou menos aí, se a gente botar umas 40 horas finais, dá uns 5 meses de trabalho. Então, olha só, né? E daí tem gente que olha lá e diz jogo, nossa, mas parece fácil esse jogo aí, né? Oh! E, cara, 750 horas de trabalho, um pouco mais, né, de 750 horas de trabalho. Então, isso aí eu trago pra vocês, gente, pra mostrar um pouco do quanto trabalho que dá isso tudo. E fora que essas horas do Born Race, por exemplo, são horas que eu fiz de game design, de programação e de testes, porque a arte não está inclusa aqui, não está incluso o áudio, porque essa parte aí eu tive pessoas que me ajudaram no trabalho. Então assim, desenvolver jogos, resumindo toda essa história aqui que eu contei, não é tão fácil assim, envolve dedicação, envolve tempo também, tá? Envolve muito esforço, trabalho, né? E não vai, e assim, ó, não acho que porque você é jogador, que você zerou o Super Mario Bros inteiro, ou que você joga muitos jogos, que você tá apto para ser um desenvolvedor. Isso é uma coisa que eu ouço muito, é um engano. Claro que você jogar jogos diversos ajuda com referências para você ter ideias, mas não é isso que vai te capacitar em ser um desenvolvedor, tá? Eu vejo muita gente que entra em curso de jogos, seja online ou não online, presencial ou não presencial, faculdade ou não faculdade, e o cara acha que por ser jogador ele já tá habilitado para desenvolver games. Cara, é um ledo engano. Muita gente chega lá, desiste, acha que a aula vai ser para ficar jogando a aula inteira e basicamente cai fora porque basicamente não tem perfil muitas vezes, ou porque vê que fazer jogo não é tão fácil assim. Ah, mas tem a matemática na programação. Pois é, tem que ter um pouco de lógica, sim, lógica de programação, e a matemática que não desenvolve essa lógica, bastante, tá? Você vai lidar com algumas operações, e aí tem gente que matemática, porque cria aquele trauma nas pessoas, né, que matemática é difícil desde a infância, e daí o cara basicamente acredita nisso, compra essa ideia e não se esforça. A questão é, gente, que a questão assim, ó, do que eu falo que fazer jogos não é fácil, não significa que eu tô desestimulando você a desenvolver jogos. Eu tô querendo jogar real pra você. Porque eu sei fácil ser difícil, e se é difícil, cara, se você quer muito isso, se você tem vocação, se você curte desenvolver jogos, e não tá tão preocupado com o financeiro, porque eu já falei que tu não vai, um vídeo anterior, que tu não vai ficar rico fazendo jogos, cara, enfrenta o desafio e vai, cara. Perdão da palavra, mas foda-se, entendeu? Se não é que tá difícil o negócio. Tu enfrenta o desafio e vai embora, entendeu? Tu vai em frente. E claro, né, gente, cuide com muita coisa que se fala pela internet, e que às vezes eu ouço por aí, de que é muito fácil, né? Cuide com essa questão de facilidades, tá? Quando se fala muito de facilidade, que é muito fácil, sempre veja a real intenção de quem tá falando se é fácil mesmo, tá? Por quê? Será que às vezes é uma fala que, por ignorância, a pessoa desconhece o que tá falando, muitas vezes fala isso, é fácil fazer jogo, sim, né? Ou às vezes tem uma má intenção aí também, né? Por trás. Então tome esse cuidado, tá? Porque desenvolver jogos pra mim não é fácil, dá muito trabalho, e falar que é fácil, gente, é até desvalorizar o nosso trabalho como desenvolvedor de games. Pra fechar o vídeo, pessoal, quero recomendar pra vocês algumas coisas. Assistam o documentário, gente, que é o Indie Game The Movie, tá? É um documentário bem famoso aí, que a galera conhece muito bem, Indie Game The Movie. É um documentário que fala muito sobre as dificuldades do desenvolvedor indie, do desenvolvedor independente, e que vale a pena que vocês conheçam para ver essas reais
trabalhos e você entender de fato que fazer jogo não é fácil mesmo, tá? Envolve uma série de coisas e quando você é desenvolvedor independente, então, é pior ainda porque envolve outros fatores também de vida pessoal, que se mesclam, entre outras coisas. Tem também, gente, esse livro aqui que eu tô lendo recentemente, que é o Sangue, Suor e Pixels, né? Eu ia dizer lágrimas, né? É Sangue, Suor e Pixels, é um livro que eu tô lendo recentemente, quero recomendar para você também, que fala muito sobre as dificuldades também do desenvolvedor indie, do desenvolvedor de jogos de maneira geral, basicamente, e que conta esses bastidores aí dos games para que você possa desenvolver, né? Eu acho que é um livro também que vai trazer essa reflexão. E eu também convido você, que é desenvolvedor, que já está aí atuando na área, ou que está começando na área, a deixar para mim também aqui nos comentários a sua experiência. Ou se você acha que realmente também é difícil criar games, contar um pouco dessa experiência, porque isso ajuda também o iniciante que vai assistir esse vídeo também a ver que, pô, peraí, tem várias pessoas também que estão tendo dificuldade, que acham que não é fácil, mas que mesmo assim estão ali batalhando e conquistando seu espaço dentro da área de games. Eu acho que isso é importante, até para que a gente trabalhe a verdade aqui para vocês, gente, porque não é fácil não, gente, tem que ter muito realmente estudo, dedicação, ganhar experiência fazendo jogos, e com certeza a questão é, não tô te desanimando não, cara, a questão é enfrenta o desafio, se é isso que tu quer mesmo, se você tem vocação, né, e busca isso aí, enfrenta, entendeu? O desafio por ser difícil, você deixa às vezes de jogar um jogo, né? Ou às vezes você vai lá, persiste, vai e consegue vencê-lo, né? Então, a vida é assim também, nesse sentido. Então, às vezes você vai ter uma fase difícil pra caramba lá, mas você vai, enfrenta, persiste, vai, e até que você domina com maestria o game da vida, não é verdade? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que você tenha curtido esse vídeo, curte, compartilha. Agradeço aí pela atenção de sempre, se inscreve no canal. Tchau pra vocês então, e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!